noite, comunidade UMCC. Estamos de volta para o nosso terceiro encontro dessa jornada de 6 que está acontecendo nessa semana. O nosso famoso workshop, O Mundo Chamado Condomínios. Cá estou eu e minha fiel escudeira, que já vai entrar daqui a pouco, Luciene, mais uma vez trazendo informação para você que nos segue aqui há tanto tempo. Estamos comemorando a partir do ano que vem 5 anos, vamos deixar de ser aquele bebê aí na área condominial para entrar em uma nova era, e a gente quer te agradecer imensamente que está nos acompanhando desde o domingo, onde nós estamos aqui falando sobre os pilares condominiais na era 4.0, passamos pelo primeiro pilar, que foi uma preparação, né? Recebemos o Júnior aqui para falar de como um síndico precisa estar preparado para estar no ambiente condominial e também sabendo usar das tecnologias a seu favor. Depois nós tivemos aqui falando sobre o engajamento, né, e a importância de chamar a comunidade condominial para si, para que a sua gestão ela possa fluir. Não adianta você ter inúmeros recursos tecnológicos dentro do seu condomínio se você não consegue promover o engajamento. E, gente, a live de ontem foi maravilhosa. Todos os nossos convidados aqui são ótimos, mas ontem foi uma live conceitual, uma live diferenciada. Então, se você, infelizmente, não pôde participar conosco ao vivo e ter aquela interação, não tem problema. Estão ficando gravadas no meu perfil. A partir da próxima semana nós vamos subir todos os vídeos para o perfil do MCC e você vai poder aí tirar uns dias de descanso, que nós desejamos que você tenha, e poder maratonar esses 6 pilares para 2025 você entrar engajado, preparado, com projetos, fazendo os devidos registros, utilizando das tecnologias que existem ao seu favor. Para te lembrar, hoje nós vamos estar falando aqui sobre planejamento, e amanhã nós vamos estar falando aqui sobre registros. Então não perca, e na sexta-feira nós vamos estar falando sobre efetivamente o aproveitamento das tecnologias, né? O último pilar, que é o tema central do nosso workshop. Não vou me delongar mais, mas já quero te pedir para você curtir, encaminhar esse vídeo, nos ajude essa plataforma a entender que nós estamos trazendo um conteúdo de relevância, porque isso é muito importante para nós. E, gente, já quero agradecer que você está aqui mais uma vez nesse bate-canal, esse horário, disposto a nos ouvir, e a gente quer convidar você a contribuir conosco aqui, colocar suas perguntas, interagir, porque você é muito importante e é por isso que a gente está aqui. É por você que é nosso seguidor e que é apaixonado, assim como eu, como a Luciene, como as colunistas, é apaixonado pelo mundo chamado condomínios e entende que esse local não é mais para amadores. Então eu vou fazer aqui os meus convites. Enquanto elas vão entrando, gente, eu quero dizer para vocês que, infelizmente, de ontem para hoje eu tive uma pequena... Então, estou um pouquinho rouca, talvez eu faça algum coffee aqui na live, mas as meninas já estão entrando aí para me ajudar a não atrapalhar os ouvidos de vocês com a minha rouquidão e com a minha tosse. Boa noite, Lu, tudo bem? Como é que você tá? Peraí. Aí, agora sim. Ei, Paula. Oi, eu só não tô conseguindo te ver, Rebeca. A gente está te vendo, está te ouvindo, sua internet está travando um pouquinho. Vou pedir para você abaixar um pouquinho o seu volume, porque senão ficou muito estridente, igual ontem. Melhorou? Por enquanto, sim. Se precisar, eu baixo mais. Bota no mediano aí, porque como você está muito pertinho, então fica um pouco mais alto. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, meninas. Olha, eu estou muito feliz com esse convite. Participar dessa comunidade é uma honra, né? Participar desse projeto lindo, né? Que poucas pessoas estão dispostas a encarar, né? Porque a gente sabe dos bastidores, a gente sabe como que é a programação de tudo isso, a preparação de tudo isso, o planejamento de tudo isso. Não, a gente, né, fácil. Vivendo. Então, assim, eu queria agradecer muito por essa oportunidade, para poder, assim, compartilhar e principalmente aprender, né, com os colegas sobre todos esses lindos temas que vocês propuseram.
E parabenizar, né, por essa iniciativa, né? Aí no finalzinho já do ano, né, onde está todo mundo já desacelerando para descansar e vocês aí promovendo workshop. Então, assim, muito orgulho assim dessa equipe engajada, essa equipe assim que está realmente focada no crescimento, né, na ajuda aí dessa área condominial. Então, eu sou grata por esse convite do workshop e também de participar dessa comunidade linda que é a UMCC aí, viu? Ai, a gente que tem orgulho da sua participação conosco. A gente namorou tanto tempo, né, Lu? A participação da Paula. Pois é, né? Mas tudo tem o seu momento, o seu devido momento. Muitos convites, né? Mas a gente sabe que a nossa síndica aí, ela é bem cotada. Nada, gente, tem muita reunião, mas foi só uma questão de ajuda. Depois ela diz que a gente que está acelerada aqui, né? Ela que diz que a gente está acelerada. Mas, Paula, é isso mesmo, assim, muita gente já está tirando o pé do acelerador, já está dando a sua freada ali, finalizando seus compromissos, né? Final de ano, infelizmente, ou felizmente, é uma data muito festiva, a gente tem muitos encontros, sim. A gente às vezes deixa para querer ver todo mundo em dezembro, os nossos amigos, nossos familiares, aí vem as confraternizações das empresas em geral, dos parceiros de trabalho. Para quem é advogado como eu, vem o fechamento ali do final de ano, porque além de final de ano, eu tenho um recesso que bate a porta aí sexta-feira, onde o judiciário fica um mês aí sem um atendimento da forma como é no dia a dia, então tá todo mundo muito corrido, mas a gente não podia fechar o ano, né, Lu? Sem trazer esse tema para vocês, que a gente já vinha falando, já vinha namorando esse tema também há algum tempo. A gente falou, não, agora é o momento, porque final de ano para as pessoas começarem aí 2025 ter oportunidade, o objetivo desse workshop é que a nossa audiência ela tenha a oportunidade de pensar nesses pilares e se o negócio dela ainda não foi para frente, ela possa refletir e, claro, de acordo com a realidade dela, trazer para ela esses pilares, né? Porque aqui ninguém está aqui ditando regras, dizendo o que é certo, o que é errado. A gente dá a nossa opinião, pelo tempo de experiência. A gente traz aqui algumas dicas importantes que a gente vê. A gente fala em toda live, né, Lu? A gente queria que muita gente tivesse pego na mão da gente há 10 anos atrás e nos ajudado a caminhar. Infelizmente, não foi assim. E hoje a gente quer devolver para esse ambiente, para as pessoas que não é nesse ambiente, isso que não fizeram com a gente. Por quê? Porque isso também facilita a nossa vida, porque os nossos clientes são melhores assistidos, né? Quando existem pessoas que estão mais preparadas. Então, a ideia desse fim de ano é que fazer esse workshop é que todo mundo que está aqui possa começar um ano melhor, mais preparado, mais organizado. E aí, pensando nisso, eu já vou fazer a primeira pergunta para você. Mas antes de você responder, eu queria que você pudesse se apresentar, né? Eu vou te mandar a pergunta e você se apresenta, porque a gente começou acelerado hoje. A gente já chegou falando, já chegou apresentando, né? E a gente não fez a apresentação, Paulo. A gente sabe que algumas pessoas que estão aqui no nosso canal já te conhecem, algumas vieram por causa de você, né? E a gente fica muito feliz por isso, mas outras que não vieram começaram a ver os seus conteúdos, mas seria interessante você pudesse se apresentar para que as pessoas conhecessem um pouquinho mais da Paula, tudo que ela faz. Mas eu quero te dizer o seguinte, a gente queria entender o que você acredita, quais são os principais riscos do gestor na era 4.0, e ontem a gente falou de 4.0 na seguinte reflexão, não só da tecnologia, mas de todo o ambiente em que a gente está vivendo, uma era que as pessoas são imediatistas, que não sabem esperar, que é tudo para ontem, que estão com suas doenças emocionais, com as suas doenças psicológicas, uma era que passou-se a falar mais de outros temas que são importantes e que não eram falados há 20, há 30, nos anos 80, era cada absurdo que a gente via. Então, essa era, ela vem acompanhada de uma evolução tecnológica. E aí, pensando nesse contexto geral dessa era, o que você acredita que são os principais riscos na hora que uma pessoa, que um síndico ou que um gestor, ele vai tomar uma decisão, que ele não observe as técnicas necessárias e os planejamentos necessários para tomar as suas decisões? O que você acredita aí? Pensando nesse contexto, o que pode acontecer com ele se ele não fizer essa reflexão? Certo.
Então, como solicitado, né, eu vou fazer uma breve apresentação. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Paula Cordeiro, né, conhecida aí no mercado como síndica profissional, Paula Cordeiro. Sou formada em administração de empresas, né, fiz pós-graduação em gestão de pessoas e também fiz uma especialização em gestão financeira, né? Fiz curso de síndica profissional e já atuo no mercado há 10 anos, né? Como síndica há 4, mas na área condominial já atuo há 10 anos. Então é isso, assim, mais uma vez eu agradeço, né, a oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha vivência, né? Porque aquilo que você disse muito bem, né? Rebeca, ninguém pegou na nossa mão para ensinar. Nós tivemos que ir atrás da informação, nós tivemos que fazer cursos, né? A gente teve que correr atrás, e na nossa, pelo menos na minha época, né? Não existia esse movimento, né? Não tinha esse movimento todo que hoje nós temos, graças a Deus, tanto das administradoras como de colegas, né? De profissão, né? A gente tem aí podcast, a gente tem canal, né? Inclusive, fui comentarista da Rádio Jovem Pan News durante 4 anos, né? Infelizmente o programa se encerrou. Como todo bom projeto, ele tem início, meio e fim, né? Ele acabou se encerrando esse projeto, mas foi um lindo projeto também. Eu pude compartilhar, pude, né, ajudar também muitas pessoas. Então é isso. Resumo é isso, né? A profissional Paula está aí no mercado há 4 anos fazendo gestão e ajudando a muitos condomínios, com muito gosto, com muito carinho, né? E com muita humildade. Humildade para saber que a gente não conhece tudo, que a gente não sabe tudo, que a gente tem sim que recorrer aos técnicos, né? Aos especialistas. Então, assim, voltando agora então para a sua pergunta, né? O que eu entendo assim nessa era, né? Percebo também esse movimento, né, de pessoas que hoje, com a tecnologia, elas estão muito mais informadas, né? Mas superficialmente, né? Então, assim, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque o síndico, naturalmente, ele recebe essa pressão da comunidade, né? Dos condôminos, ele recebe a pressão do mercado, então ele tem que ter muito zelo nas suas tomadas de decisão. Então, assim, o que mais ocorre, né, os riscos de um síndico tomar uma decisão sem uma análise técnica são vários, né? Você tem o financeiro, que apesar de ser, assim, expressivo na maioria das vezes, mas não é só, né? Não é somente ele, a gente tem uma situação de risco jurídico, né? E que o síndico, como responsável civil e criminal, ele acaba assumindo essa responsabilidade e tendo que muitas vezes arcar com aquilo ali. Então, se você é um síndico voluntário e que não entende, né, esse papel, essa linha, né, de gestão, muito cuidado. Né? E você que é síndico profissional, que sonhou numa empresa e que está se colocando no mercado, cuidado redobrado. Então, assim, não se deixar levar pelas pressões. Falo muito isso com os colegas, né, que eu tenho oportunidade que chegam, às vezes, com demandas, né, pesadas, que é normal nessa área, infelizmente, mas converso muito sobre isso. Olha, tomada de decisão não é com cabeça quente, não é na pressão, não é com calma. É pensando nos pós, nos contras, né, nos benefícios, com calma e sempre com base técnica, com um especialista, que seja com uma consulta jurídica, que seja com estudo mesmo, pegar livro, ler e procurar saber, mas assim, sempre com muita calma, porque lá na frente, quando tiver que resolver, quando você tiver que fazer um respaldo técnico daquilo que você decidiu, qual que vai ser a resposta? Qual que vai ser o resultado daquilo ali? O que você vai dizer para a sua assembleia, daquela tomada de decisão que você teve? Né? Então, esse é o cuidado que eu tenho nas minhas tomadas de decisão e, principalmente, um outro cuidado que eu tenho é sempre compartilhado. Sempre compartilhado. Então, eu não deixo de compartilhar as minhas decisões, não tenho vaidade de, não vou perguntar ao conselho porque vão achar que eu não sou síndico. Não, eu vou levar para eles a questão, a dúvida, os riscos. Né? E aí, como o próprio nome já diz, o conselho está lá para isso, né? Quem está bem preparado, quem conhece, né, sabe os seus limites, sabe as suas prerrogativas, sabe, né, o seu papel, o seu posicionamento, não tem essa dificuldade, né, de
de se Sim. colocar à disposição de servir e ouvir, né? Essa vaidade, a gente encontra muito dentro do mercado condominial, mas para quem ainda está despreparado, porque quando você tem um tempo, é o que você falou, quando você tem um tempo de casa, de jornada, você consegue entender que o mercado ele é um corpo, e onde uns são cabeça, outros são perna, outro coração, outro rim, e que esse corpo não funciona bem 100% se todo mundo não estiver bem posicionado. Então, todo mundo é importante, todo mundo tem a sua importância. Você pode viver ou sobreviver sem uma parte do seu organismo, mas não quer dizer que você vai ter a mesma qualidade se você tivesse todas elas, né? Então, perfeita essa sua colocação aí quando você fala de preparação técnica, né, e de riscos de estar organizado, de ter o planejamento, de fazer compartilhamento, né, Lu? Porque, Sim, infelizmente, a gente percebe que isso é uma realidade ainda dentro do mercado, né? A vaidade, a falta de... A gente até falou ontem, a gente falou ontem sobre a falta de comunicação, né, Lu? Infelizmente, hoje, tem algumas gestões que parece que existe uma competição, né, entre síndico, entre o conselho, e eles mesmos não se entendem. Imagina entender uma comunidade inteira, né? Então, assim, o que a Paula falou é muito importante, essa parceria, né, participar ao conselho, as tomadas de decisões dela, não tomando nada, pedindo opinião mesmo, né? Não é que ela seja assim, vai ser induzida a fazer o que o conselho quer que faça, entendeu? Mas é importante você participar daquelas pessoas ali que se colocaram à disposição também, né, para a comunidade, de estar ali gerindo junto com o síndico, né, cada um com o seu papel, mas estão ali, né, dando o seu tempo, os seus conhecimentos também, e isso é muito importante, é bem bacana isso, porque na realidade, às vezes, não é assim que funciona, né, Rebeca? Mas o mercado está caminhando para melhorar. Tá. Paula, você falando nessa questão da sua organização, do seu planejamento, queria que você pudesse dizer, dentro do seu dia a dia, como é que você tem feito para utilizar os sistemas que estão disponíveis para se organizar, né? Para você tomar uma decisão. Você vai fazer uma contratação, por exemplo, vou te dar um exemplo. Recentemente, um condomínio que eu faço parte tinha que fazer uma contratação muito importante para ele, mas muito temerária. Então, ali eles resolveram fazer toda uma análise técnica contratual através do departamento jurídico, porque eles têm, né, o departamento jurídico, que é o nosso escritório. No seu dia a dia, você tem clientes que têm um departamento jurídico, têm um departamento contábil. A grande maioria, se não todos, eu acredito que o seu todos, tem uma administradora, né? Sim. Tem uma empresa terceirizada um pouco mais qualificada, né? Com experiência e know-how no mercado, então consegue te dar um apoio, um feedback. Mas você também tem clientes que não têm determinados braços de gestão. Como é que você utiliza outros mecanismos? Então, se é que você utiliza, se sim, quais mecanismos que você utiliza de tecnologia especificamente para tomar uma decisão, para te ajudar, não é nem tomar, para te ajudar a tomar uma decisão antes de você fazer uma contratação. Aí eu vou dar um exemplo específico para ver se clareia, porque não é talvez o que você use, mas só para clarear a pergunta. Tem pessoas hoje que, para fazer uma análise de contrato, ela usa o ChatGPT. Ela pega o contrato, sobe pela plataforma, pede para a plataforma dizer do que se trata, faz aquele resumo, ela não tem um jurídico, faz aquele resumo, pede para apontar artigos, aí ela pega aqueles artigos, vai na internet, lê, bate coisa com coisa, casou, vou tomar uma decisão, vou para minha reunião mais preparada. Então, como é que você, quando você não tem equipes nesses condomínios, como é que você tem utilizado? Existem alguns mecanismos tecnológicos que você pudesse trazer aqui para a nossa audiência que você usa para te ajudar no dia a dia? Então, Rebeca, eu sou muito conservadora com essa situação, porque a gente tem a tecnologia, claro, para nos facilitar, né? Para agregar, para deixar a coisa mais produtiva, né? Para a coisa andar, né? Para a gente ficar menos engessado. Eu uso, sim, o ChatGPT para conferências, vamos dizer assim, conferências, mas como você disse, todos os meus condomínios, nós temos as administradoras, né, então eu tenho ali um apoio, né, da administradora, mas aqueles que eu não tenho, a gente faz a contratação por demanda,
Entende? Então, se eu preciso, por exemplo, né, você deu um exemplo de uma contratação, né, de um contrato. Mas se eu preciso na minha prerrogativa de síndica, né, de gestora e não de operacional, né, na minha prerrogativa de gestora, se eu tenho uma demanda jurídica, eu contrato a doutora para me dar um apoio e uma base jurídica. Se eu tenho uma demanda estrutural, eu vou contratar um engenheiro para me fazer a gestão daquela obra. Então, assim, eu não abro mão desse tipo de contratação qualificada para cada demanda, tá? E aí nós estamos falando de demandas específicas, né? Obviamente, no dia a dia ali, nas questões ali práticas, né? O síndico, ele precisa, no mínimo, ter um conhecimento básico legal, de normas e tudo, para poder atuar ali e fazer a máquina girar. Mas aquilo que é específico, aquilo que precisa de um conhecimento técnico, eu não me aventuro em ficar baixando aplicativo e contando com o aplicativo, não. Eu contrato por demanda aquele serviço, tá, Rebeca? Entendi. Então, assim, eu tenho muito cuidado com relação a isso. Entendi. E me diz uma coisa, ao longo da sua jornada aí, né, de sindicância, são 4 anos, você está caminhando por 5. Também está saindo da fase bebê, igual a gente aqui no mundo chamado condomínio. No mercado nós estamos há mais tempo, né? Mas aqui, quase junto, né? Foi simultâneo ali. 2025 é ano de festa, hein, gente? Mas nessa sua jornada, eu tenho certeza que você veio aplicando, à medida que o seu conhecimento foi aumentando, a prática do planejamento. Aqui na live, eu não lembro se foi na segunda ou na terça, eu até dei um exemplo usando a sua pessoa sem falar seu nome, né? Que eu falei assim com a Lulu, a gente tem uma amiga em comum que eu acho fantástico a capacidade que ela tem de delegar. E ela delega. E ela tem de um monte de condomínio e ela delega. E ela trabalha com um monte de administradora e umas mais tranquilas, outras nem tão tranquilas, né? Umas com muitos condomínios, outras com poucos condomínios, então pode dar uma atenção maior, mas ela delega. Então, nesses anos, você veio aprimorando a sua forma de decisão, de atuação e de se planejar, porque, né, hoje, pensando no nosso tema de hoje, de se planejar. A forma como você se planeja hoje não é a mesma de 4 anos atrás, quando você começou. Talvez coisas que são muito boas, você entendeu que para a realidade de gestão condominial não se aplica, dentro desses seus conhecimentos técnicos que você adquiriu. Talvez você entendeu que alguns deles precisavam ser melhorados, enfim, para alguns clientes funciona de um jeito, para outros não funciona. Mas o que eu quero dizer é, durante esses 4 anos, você veio melhorando o seu planejamento. Existe, de fato, algum exemplo que você se recorda de alguma situação que você planejou para tomar uma decisão, um tipo de reforma, um tipo de uma contratação, um tipo de execução, de implantação de taxa, e criticada ou não por esse planejamento um pouco mais com preciosismo, mais requintado, com mais tranquilidade, depois, ao longo do tempo, você olhou para trás e falou, graças a Deus eu me planejei. Mas assim, eu sei que acontecem essas coisas, mas eu queria que você trouxesse esse exemplo prático para que a nossa audiência pudesse falar, nossa, eu vivo isso também. E aí, conta pra gente como é que foi essa história. Eu acho que todo síndico, né, pelo menos o síndico profissional que está se colocando no mercado, né, como uma solução de gestão, né, eu acho que o princípio básico dele é entender a estrutura do condomínio, né, é sentar com aquele conselho novo que foi eleito junto com ele e buscar todo o histórico e entender assim, ó, daqui para frente, quais são as metas, né, quais são os nossos planos daqui para frente, além das questões ordinárias de manutenção, de tratativas com funcionário, normais, básicas, que todo condomínio tem. Traçar as metas. Eu acho que nesse sentido, Rebeca, desde o primeiro momento, desde o primeiro condomínio, eu venho fazendo e planejando da mesma forma, nesse sentido, sabe? De traçar metas de questões extraordinárias e apresentando ela no final do meu mandato, como além do meu trabalho de síndico, de fazer a gestão de um condomínio, daquele fluxo do condomínio, daquele, né, normal, natural de um condomínio, fizemos tais trabalhos extras que vieram a trazer tais resultados. Então, isso para mim é básico,
né? É você fazer o seu trabalho ali, o básico. Questões que eu me planejei, que de cara eu entrei e vi, assim, eu falei, não, isso aqui eu preciso resolver. Eu tive também alguns, eu posso citar dois, assim, recentes, para também não ficar muito delongado, né? Um que eu, no dia da assembleia de eleição, eu descendo para ir embora, né? Fui me despedir do porteiro, e esse porteiro virou para mim, é um pouco engraçado, né? Ele virou para mim, bateu no meu ombro e falou bem assim, não te dou 2 meses para você ficar nesse condomínio, tá? Aí, a princípio, eu falei assim, tadinho, né? Ele tá preocupado, né? Talvez ele conheça a comunidade, veja como a comunidade é realmente difícil, né? E ele vai estar aí preocupado, né? Como é que vai ser essa gestão? Mas aí passou 1, 2, 3 semanas, e aí, né, nessa tomada de informação, de conhecer o histórico do condomínio, de sentar com o conselho de verificar, eu já tive certeza que aquele porteiro era uma pessoa que eu ia precisar resolver, né? Então, era uma laranja podre no cesto, né? Vamos dizer assim. Promoveu ele para o mercado de trabalho. E aí eu promovi ele porque não tinha condição. Era claro para mim, foi claro para mim, não pelo que ele disse no dia da Assembleia, tá? Muitos podem achar, levou para o coração. Não, nada disso. Foi a análise que eu tive depois, porque assim, o síndico ele tem que ser sensível a todos os fatos que vão ocorrendo naquele condomínio. Então, eu peguei informações, fui conhecendo a equipe, fui conhecendo o conselho, fui conhecendo o histórico do condomínio, e não restou dúvida de que aquele funcionário seria um problema futuro para o condomínio, como, inclusive, está sendo. Porque aí, depois que a gente resolveu esse problema no condomínio, né, essa demanda, passou-se meses, o condomínio, assim, deu um boom de melhora, né? Os condôminos, eles começaram, assim, cessou as confusões, as fofocas, as intrigas, aquele clima hostil, assim, aquela brigaiada em assembleia, porque ele era o leve trás, ele era a laranja podre, né? Ali daquele cesto, infelizmente, a gente resolveu. E hoje ele está na justiça contra o condomínio pedindo acúmulo de função, inventando função que nunca nem existiu, enfim. Então, assim, já estava declarado que era uma pessoa que daria um problema, então eu me planejei, né? O condomínio não tinha recurso, inclusive, era um funcionário de 30 anos, o condomínio não tinha recurso, apesar de tudo, a gestão anterior, infelizmente, não se organizou financeiramente para as possíveis demandas do condomínio, né? Tendo ali o fundo trabalhista, né? Garantindo ali umas reservas básicas, infelizmente o condomínio não fez isso, tive que chamar uma assembleia para planejar, né, essa solução aí desse funcionário. Então, esse foi um ponto. E um segundo ponto, também, ao iniciar a gestão num outro condomínio, eu recebi de vários condôminos diferentes, em diferentes momentos, assim, né, logo nas primeiras semanas, a queixa com relação às imagens, né, as imagens de câmeras que estavam sendo disponibilizadas dentro do condomínio. A doutora Rebeca até participou, né, desse resultado final aí, graças a Deus. Então, nós tivemos aí uma situação onde a antiga gestora, né, a antiga síndica, ela aproveitou o boom aí da disponibilidade, né, tecnológica, vamos dizer assim, né, talvez tenha sido pressionada a disponibilizar essas imagens, não sei como foi isso, não posso julgar como é que foi essa aprovação no passado, não estava lá, né, mas eu sei de uma coisa, que quando eu assumi, era assim, o incômodo era geral, já tinham moradores falando em assédio, em processar o condomínio sobre exposição de imagens, porque, infelizmente, esse condomínio, além de ter muitas câmeras, essas câmeras estavam na palma da mão dos condôminos, né? Então, ninguém tinha privacidade de nada. Essa gestora, infelizmente, ela também não tinha controle e realmente fiscalizava a vida de todo mundo. Então, ela sabia quem estava na piscina, quem estava na festa, o que tinha acontecido na festa, se a bola estava na frente da câmera, quem estava comendo o quê, quem estava bebendo o quê. E as decisões dela, inclusive, eram baseadas nas imagens que ela tinha. Então, assim, ela viu uma pessoa fumando. Aí, no dia seguinte, estava lá com uma circular. Não pode fumar. Enfim, não que ela, né, não tivesse que tratar a demanda, mas ela não tinha nenhuma intenção
de passar despercebida, né? De usar aquilo como realmente foi feito para ser utilizado, para a segurança do condomínio, né? Então, ela se valia disso, e aí foi também um planejamento rápido que eu fiz, né? Que nós fizemos, de comunicação a todos os moradores, de explicar a situação da LGPD, da exposição de imagens de terceiros, de toda a responsabilidade do condomínio. Então, nós tratamos isso, graças a Deus, nunca mais tivemos esse problema, foi um problema resolvido, né? Então, são esses 2 pontos que eu posso... Você falando desses pontos aí, me surgiu 2 situações aqui para te perguntar. A primeira é a seguinte, eu tenho uma opinião particular, acho que o Lu também. Até que o Lu, eu queria que o Lu falasse mais, hoje o Lu tá quietinha. Eu que tô rouca. Vocês duas deixam eu falar. Eu tô com uma pergunta aqui para poder fazer live, pra Paula. entendeu? Eu tô quietinha. Eu tô doida para entrar numa pergunta aqui para Paula. Vocês deixam? Deixa eu só finalizar minha pergunta. Vou beber água. Mas aí eu deixo você perguntar, assim, eu vou deixar você perguntar, tá? Paula, o que você acredita? Lu também, né? O que você acha, Lu? Dessa questão de planejamento e desse ponto que você falou, onde funcionários, eles acabam quase que sendo, como é que eu vou dizer, uma estátua dentro do condomínio, né? O funcionário que fica 30 anos, 40 anos no condomínio, 20 anos, acho que mais de 40 anos talvez seja um pouco muito, porque a pessoa já, enfim, até 45, a pessoa trabalhou a vida inteira. Por um lado, aquela pessoa conhece muito bem a estrutura, ela pode ser, se ela for uma pessoa disposta, ela pode ser um braço direito da gestão. Por outro lado, eu acredito que é natural do ser humano, quando ele não tem um movimento impulsionador, dele se estagnar e automaticamente deixar de corresponder às necessidades de uma gestão dentro da função dele. Como é que você vê essa questão assim? É porque eu, particularmente, me dá a sensação até de falta de oportunidade dessa pessoa de galgar, que ela fique 30 anos dentro de um condomínio, mas não na mesma função, né? Como é que você enxerga isso quando você chega hoje? Como é que você planeja, se organiza para lidar com isso? Porque ainda é muito comum isso em Vitória, né, Lu? A gente vê... Sabe o que eu penso? Assim. O problema não é a pessoa estar 20, 30 anos em uma função, né? O que eu penso o problema é dessa pessoa não buscar a evolução. Entendeu? Um treinamento, sei lá, se especializar, porque aí o que você fala, nesse sentido, se for um condomínio que tem outros cargos, outras funções, essa pessoa tem, né, o que você falou, galgar de crescer. Não o fato de ficar 30 anos seria uma coisa ruim para o condomínio, né? É como você falou, é uma pessoa que conhece o condomínio melhor do que ninguém. Mas o errado aí é a pessoa estacionar e não buscar conhecimento na área, crescer. Eu acho que a Paula também pensa mais ou menos nesse sentido, né, Paula? Eu, inclusive, tenho alguns porteiros, alguns funcionários, né, de longa data, que eu sempre uso esse termo, assim, olha, todos somos capazes. Todos somos capazes. Então, você é capaz. Eu já tive funcionário meu passando em IFES, sabe? Porteiro, zelador, fazendo prova, e indo, e depois virando para mim e falou assim, poxa, olha, você me incentivou, você, né? E aí eu fui conseguir, e é isso, eu acho que é isso, sabe? A roda tem que girar. Eu não olho para um porteiro meu e quero que ele fique lá 30 anos, eu quero que ele se profissionalize, se capacite, e eu sempre falo uma coisa para eles assim, olha, isso aqui é uma porta. Tá, vocês estão na porta, né? Literalmente na porta, mas assim, é uma porta porque você atende empresários, né? Que são os moradores aqui, são empresários, são donos de empresas, são donos de grandes negócios. Então, assim, olha as oportunidades que vocês têm, não fique aqui, né? Use isso aqui como uma porta, né? Como uma janelinha para você voar. Eu lamentei a situação desse senhor, porque, assim, eu acho que no passado faltou um treinamento, faltou uma capacitação. E o que eu digo muito também é que as pessoas, elas dançam a música que está sendo passada. Com certeza. Então, se você está passando uma música
ela vai dançar naquela frequência. Então, para ele ter chego nessa situação de intriga, de falta de respeito, de entender que o posicionamento dele era ficar, sabe, criticando, perturbando, questionando, falando mal do colega, enfim, peraí que ligaram o megafone ali. Então, assim, ele vai dançar a música que está passando. Então, eu sempre estou atenta, sabe, a isso. E principalmente aqueles que têm um anseio de crescer. Eu tenho porteiros que viraram meus encarregados. Ótimos encarregados, né? E assim, e o que tiver ao meu alcance para ajudar, eu sempre estarei ali disposta a ajudar, mas a gente também enxerga, né? A gente enxerga o caráter da pessoa. Quem quer ser ajudado? Infelizmente, o ser humano é esse. A gente quer ter um bom senso, a gente quer ter um olhar assim, né? Cristão de ajudar o próximo, mas vai depender dele. Né? Eu tenho zeladoras que viraram porteiras, eu tive porteira a fim de ser síndica. Eu falei, que legal, isso aí que é ser síndica. Ó, tem ótimos cursos, tem esse tais cursos, mas aí depois acabou que ela desistiu, enfim, foi até embora do condomínio, foi se aventurar em outra área. Mas, assim, não tenho, assim, essa, né, eu acho que a gente está aqui para isso, né, para ajudar, né, a pessoa quer crescer, vamos ajudar, vamos profissionalizar, vamos dar o caminho, né, vamos fazer aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós, né, então eu acho que faltou ali, com certeza, para esse funcionário, no passado, porque já era um senhor também, a gente sabe que quanto mais o tempo passa, as coisas vão ficando mais duras, né, de ser entendidas. Então, assim, faltou ele se capacitar, faltou ele entender aquilo ali como uma oportunidade de se profissionalizar. Os gestores também de capacitar, de não dar tanta abertura, de não dar tanta, né, confiança, assim, enfim. Então, acho que foi uma salada de fruta de questões que aconteceram no passado que, infelizmente, a gente não conseguiu resolver, né, porque... A laranja azedou, né? Hein, Paula? Voltando à questão da tecnologia, com toda essa evolução acontecendo, né, na área condominial, a gente sabe que a administradora ela tem um papel fundamental junto com o síndico, né? E como que está sendo, o que você tem observado no mercado sobre a administradora, as administradoras em si, né? Elas estão acompanhando essa demanda que o mercado está exigindo? Com relação a algum ponto específico ou no geral? Em geral, em tecnologia, em app, em sistema, como que você vê essa evolução? Olha, as administradoras tecnológica mesmo falando. Que eu tenho na minha carteira, eu vejo um esforço, tá? Eu vejo sempre trazendo novidades, né? Dando aí a gente tem várias delas, na maioria delas, né? Eu acho que uma ou outra que não está com toda completo, mas a maioria delas tem total transparência nos seus fluxos financeiros, né? Nos balancetes, já disponibilizando o balancete virtual, com acesso a notas fiscais. Isso é muito bacana, porque aí acabou essa questão de com que o síndico gastou, né? Vai lá, olha a nota, né? Então, isso é muito bacana para a gente, assim, quanto síndico. Vejo também algumas administradoras trazendo outras ferramentas de contato rápido, até pelo app mesmo, sabe? Fornecendo uma comunicação mais assertiva, mais rápida com a administradora, para emissão de boleto, para solicitação de segunda via, nada consta, essas coisas rapidinhas, assim, eu tô percebendo que eles estão saindo um pouco daquele padrão de e-mail, vai lá e registra um e-mail, vai até a administradora e solicita, né? Então, eu vejo que eles estão migrando para esses usos de aplicativos mais efetivos, mais rápidos, né? Então, acho que tá bem bacana esse mercado. Tive, inclusive, recentemente num evento em São Paulo, né, onde foi falado o tema, inclusive, foco era isso, né, era tecnologia. Então, assim, é uma super mega empresa, né, do ramo, né, a Superlógica, e muitas ferramentas chegando no mercado, muitas coisas bacanas, assim, sabe, disponíveis não só para administradora, Lu, quanto também para condomínios. Por exemplo, a gente tem alguns condomínios, clubes,
que são maiores, que eles têm necessidade de fazer uma gestão interna, né? Eu mesmo, quando iniciei nessa área, né, há 10 anos atrás, há mais de 10 anos, na verdade, né? Foi em 2012. Quando eu iniciei nessa área de condomínio, eu era gerente predial, né? E aí, no condomínio onde eu era a gerente predial, ele era grande, nós tínhamos 30 funcionários. Então, eu era gerente, gestora mesmo ali do interna. E nós tínhamos ali, eu acho que era o S-Condo, se eu não me engano o nome da plataforma, e nós tínhamos ali uma gestão interna, onde todas as notificações eram ali registradas, todas as ocorrências abertas por moradores. Então, no final de um período, a gente tinha todos aqueles indicativos, né? A gente tinha quantas notificações foram dadas, quantas multas, né? Quantas reclamações que foram abertas, quantas mensagens, circulares que foram emitidas. Então, a gente tinha todo aquele histórico e era muito bacana isso. E isso, Lu, que fique claro aqui, porque tem algumas pessoas no mercado que entendem que isso é até papel do síndico. E o papel do síndico, na verdade, é entender a estrutura do condomínio e propor a ele aquilo que mais se adequa. Então, eu não tem cabimento nenhum eu oferecer uma estrutura dessa para um condomínio que você só tem a zeladora, que você não tem área comum, que você não tem área de lazer para fazer a administração daquela área. Então, assim, o mercado, a gente sabe que ele está amadurecendo, né? Mas a gente tem essas composições, a gente tem condomínios clubes, a gente tem condomínios menores, maiores. Então, assim, o que a administradora traz de produto, eu acho que é satisfatório. E somado aos produtos que nós temos paralelo para atender esses condomínios maiores, eu acho assim que o nosso mercado está bem atendido com relação a formas de gestões para cada tipo de condomínio. A gente tem, inclusive, própria portaria virtual. Eu tenho condomínios que têm portarias virtuais, que a própria portaria virtual oferece essa gestão também. Que bacana. Então, por exemplo, eu tô com um condomínio em Jardim da Penha, que assim, a administradora ela também tem o sistema, tá? Mas o operacional funciona mais, os moradores usam muito mais o aplicativo da portaria. Entendeu? Então, isso é muito legal. E aí, tudo bem, a gente é só nós entendermos qual é o melhor fluxo, qual é o engajamento, né? Voltando aí à live que vocês tiveram, né? Qual é o engajamento que deu certo e usar aquela ferramenta. E aplicar naquele condomínio. Eu não posso, sim, como síndica profissional, querer eleger um único sistema e fazer com que todo mundo se encaixe no meu sistema. A gente sabe que existem empresas que funcionam assim e está dando certo, tá? Está dando certo, é um mercado. Em São Paulo, eu vi lá empresas se apresentando, Lu, nesse evento, empresas de sindicância, tá? Com mais de 160 condomínios representando como síndicos, e eles têm um sistema deles. Daí eles elegeram aquele sistema que eles vão fazer a gestão. É claro que para eles é o mercado deles, é o nicho deles. A empresa que quiser... É uma outra realidade, a empresa, né? que quiser, que tiver afim, ela tem que entender que é aquele sistema ali que vai ser utilizado. E aí tem mercado para todo mundo. Da mesma forma que em São Paulo tem mercado para o síndico voluntário, tem mercado para o síndico, né, médio porte, pequeno porte, porque o condômino tem a necessidade de ver a pessoa do síndico, né? Então, assim, tem mercado para todo mundo. O que a gente precisa fazer é ajustar, né? Fazer melhor ajuste técnico para cada condomínio. Muito Perfeito. bem. E aí, dona Rebeca? Tô só aqui bebendo, tô aqui bebendo. Você sabe que eu tô passando. Você sabe que eu tô passando a live todinha sem olhar para você, né? Porque a sua imagem não apareceu para mim, né? Você tá eu só consigo ver a Paula até agora. Não sei o que acontece com essa internet aí, não, amiga. Rebeca tá toda maquiada, toda bonitona. Poxa, hoje eu não tô conseguindo ver. Não, tô maquiada, bonitona e no meio da live tomando xarope. Meu Deus do céu. Mas a gente tem um compromisso, né? Então, com nosso tempo, a gente tem que estar aqui fazendo a live. Mas, Paulo, já é muito interessante que você falou sobre essa questão da preparação do mercado,
de ter um mercado para todo mundo. Isso remete um pouco ao que a gente falou ontem, como você disse, do engajamento, também da percepção do público, né? Aquele público que está ali, o que se encaixa, o que se enquadra para esse público, como planejar uma qualidade de vida para esse público. Porque no final das contas, por mais que a gente tenha ali o jurídico, a contabilidade, a administradora, o síndico profissional, os engenheiros, as terceirizadas, outras empresas de facilities que existem, as empresas de manutenção em geral, no final das contas, todos nós trabalhamos por 2 objetivos: tranquilidade, bem-estar daquela comunidade, seja ela, como é que fala? Comercial, residencial ou misto, e valorização patrimonial. São 2 coisas que a gente não pode perder de vista, independente da nossa função dentro do condomínio. É valorização patrimonial e bem-estar daquela comunidade, harmonia da comunidade. Se não faz sentido, né? Por mais técnica que você tenha, por mais planejamento que você tenha. Então, eu achei muito interessante essas pontuações que você vem trazendo sobre existe mercado para todo mundo, mas a gente precisa aprender a adaptar qual é o prédio, qual que é o condomínio que está mais tendencioso, mais receptivo, qual é o condomínio que tenha, que aquilo ali que você está propondo, de fato, é a realidade dele, né? E aí a gente sabe também que a gente precisa, a longo prazo, trabalhar essa questão de não é a minha realidade. Porque se a gente fosse... Eu brincava muito com isso quando a Lu estava comigo no escritório, né, Lu? Eu falava muito isso. E às vezes ela me olhava assim e ria. Se a gente entrar num discurso... Desculpa, meninas, pela tosse. Se a gente entrar num discurso somente, exclusivamente, de que isso não se adequa ao meu condomínio ou ao meu mercado, eu falava muito do mercado capixaba, por isso que ela ri, que eu falava, né? A gente entra naquela época assim, vamos voltar todo mundo pro mimeógrafo, pra lamparina, né? E para não ter banheiro dentro de casa, ter uma fossa e utilizar a fossa na rua. Então, a gente tem que também entender que por mais que eu precise observar a realidade de uma comunidade e ter o carinho e o zelo e o cuidado de ver que ela ainda está engateando na questão da evolução, de como as coisas, do que tem chegado para a gente beber e para a gente aproveitar, e que ela ainda está ali temerária, sem condições financeiras, enfim. Isso é uma coisa, eu entender isso. Outra coisa é eu cruzar os braços e aceitar e falar que isso nunca vai... Então, é o que eu falo. Senão nós vamos voltar para os cheques. Hoje não se faz mais pagamento condominial, um cheque. Aliás, não se faz, não. Ainda se faz, né? Mas não é rotina, né? Eu nunca paguei cheque. Isso me lembra, Rebeca, há pouco tempo atrás, logo quando surgiu a portaria, né? Portaria virtual. Uhum. A gente trabalhava no ramo, né? A gente olhava um perfil do condomínio e falava assim, gente, nesse condomínio não vai dar certo. Tem muitas senhoras, lembra, Paula? A gente fala assim, isso aí não, o condomínio tal não vai se adequar a essa proposta porque tem muitos idosos. E hoje eu tenho outro, né? Outra visão. Talvez nem todos sabem aqui, né? Que eu tenho outro ramo, né? O ramo de lavanderia. E é um ramo que é totalmente automatizado. Gente, vamos botar aí que 50% dos meus clientes são senhoras que chega lá, entra na máquina, escolhe a máquina que quer, paga com seu cartão, ela se vira, não precisa de ninguém, é autoatendimento. E são senhoras, então assim... Esse discurso explorar, de que... Né? Tem que explorar. Esse discurso de falar assim, não vai dar certo por causa de que é idoso, que não sei o quê, não dá certo aqui nesse condomínio, nunca deu certo. A gente, né, aos poucos tem que ir mudando isso. Não dá realmente, Lu, para pensar desta forma, até porque, assim, além desse pensamento negativo que não beneficia ninguém, você não tem oportunidade, acaba a pessoa nem levando a possibilidade, né, para explorar um possível potencial,
você ainda se esbarra, às vezes, com um condomínio onde está dividido, onde metade quer a modernização, a atualização, a outra metade não quer. Então, assim, você tem que você tem que levar, você tem que dar a oportunidade da democracia acontecer, né? Você tem que fazer o seu papel. O seu papel não é achar nada, o seu papel é fazer acontecer, levar. Ainda que você leve 2 vezes para a Assembleia, 3, se for o caso, e não seja aprovado, mas você fez o seu papel. Você ofereceu a possibilidade daquele condomínio se atualizar, estar mais seguro, trazer mais conforto e ser valorizado. E valorização, né? Exato. O importante não é valorizar o imóvel, né? Então, assim, a gente não pode partir desse princípio, né, de fazer esse tipo de análise do mercado e falar, né, não vou levar porque não cabe. Na verdade, a gente tem que entender, né, como o engajamento, entender a necessidade real do condomínio, porque às vezes você vai assumir um condomínio que ele está 100% atualizado estruturalmente, mas ele tem questões de pessoal para resolver, ou vice-versa, né? Então, assim, a gente tem que realmente fazer a gestão, é entender o que você tem na sua mão e o que você precisa tratar e planejar e seguir. Mas nunca nesse pensamento assim, eu acho que não vai dar certo. Leva e deixa que eles decidam se mantém, né, esse caminho ou se não. Eu acho que hoje em dia todo mundo quer buscar tecnologia, todo mundo quer avançar. Às vezes o condomínio não tem condições financeiras naquele momento, mas ele pode planejar, né? Então, assim, todo mundo tem buscado isso, tecnologia, independente de idade, de classe social, né? Um condomínio mais simples ou um condomínio mais luxuoso, todo mundo está em busca dessa tecnologia, dessa evolução, de melhorar. Sim. E é por aí. Então, assim, uma dica também, Lu, não sei se você vai concordar também comigo, mas assim, vai levar algum assunto para deliberar em assembleia, por favor, né? Leve tudo que você tiver de informação, né? Não vai levar informação pela metade, não vai levar uma coisa meia boca. Se vai levar uma situação de uma obra, leva toda a situação dela, leva a planilha, leva os orçamentos, vários orçamentos, já que para você não dar sorte pro azar de falarem, mas a gente só tem um orçamento, então deixa para a próxima. Não, leva 3, 4 orçamentos, leva a planilha, leva a possibilidade de uma eleição de uma comissão de obra, para também não darem desculpa que não existe a comissão de obra, leva a possibilidade de tudo, né? Leve lá 5, 6 itens, se necessário, e deixe que eles deliberem sobre as suas indicações, sobre as suas orientações, né, do mercado, sobre a sua gestão. Mas, assim, levar sempre o máximo de informação, o mais claro e transparente possível para dar sentido a uma tomada de decisão, porque senão realmente, né, você não tem nem argumento para convencê-los, né? Faz uma assembleia dessa daí, leva um lanchinho também, prepara um bom lanche. Gente, usar da estratégia, ué. Claro. Porque as pessoas vêm do seu serviço cansada e chega num ambiente de gritaria, que você só vai falar que a pessoa tem que gastar, ela vai ficar estressadíssima, né? Então, eu amava chegar em assembleias assim, que tinha alguns síndicos que me recebiam com quitutes. Eu tive uma assembleia recente que eu levo, eu sempre, no mínimo, uma balinha, com certeza eu levo, uma bala, né? Aquelas balas gostosinhas, soft e tal. Aí teve uma assembleia que o morador tinha um senhor de idade, coitado. Com certeza ele era diabético, ele não podia ver doce na casa dele, porque ele levantou umas 7 vezes, passou na frente de data show, passou na frente de tudo para ir lá na mesa buscar a balinha. Ele ia e voltava, Falei, meu Deus, esse homem vai ter um treco aqui. Vai passar mal com Paula. Mas, Paula, para a gente poder fechar o nosso tema, eu queria que você compartilhasse, porque eu sei particularmente, né, que você tem enfrentado essa demanda, e eu acho que ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Eu sei que você já falou de outros momentos, não foi uma coisa que a gente falou que ia falar com você hoje, mas eu acho que você está preparada para falar sobre isso. Eu já vi você falando sobre isso, que é sobre a instalação de carregadores elétricos no seu condomínio. Ele é um movimento tecnológico e ambiental que está chegando aí, veio para ficar e ficar mesmo.
Ao mesmo tempo, ele exige que uma gestão comece a se preparar para entrar nesse processo. Ainda que o condomínio, porque eu sei que você tem condomínios que já foram entregues com a estrutura da construtora preparados para fazer a instalação, e eu sei que você tem condomínios até novos, não vou nem falar dos antigos, que não vieram com essa estrutura. Então, fala um pouquinho aqui para a nossa audiência, como que você tem lidado, como você tem se planejado para poder executar, tanto para levar para a Assembleia, quando é aprovado em Assembleia, para poder executar esse projeto dentro do seu condomínio, que tem tudo a ver com essa era que nós estamos vivendo agora. Cada uma, né, que o síndico tem que demandar, né? Porque essa situação da tomada elétrica, né, quando o condomínio que eu recebi, que ele é novo e já foi entregue pela construtora, então foi uma bênção, né? Então você entende que há uma possibilidade, exige uma possibilidade técnica viável, porque você já tem condomínios que foram entregues nessas condições, né? Mas, infelizmente, vida de síndico não é fácil, nós não temos normas técnicas que estabeleçam procedimentos, né, que nos facilite aí um planejamento, né, de um cumprimento de uma norma para que nos respalde das decisões, né, das decisões assembleares. Mas, assim, como bem a Rebeca disse, o que eu tenho feito? Eu tenho analisado as convenções, tenho acionado os jurídicos para me ajudar na análise de convenção, na análise do regimento, para a gente minimamente, no aspecto estrutural, né? Porque a gente sabe que o aspecto ali da instalação elétrica, nós temos normas que já estão estabelecidas os critérios de execução da tomada, né, da instalação elétrica, mas nós não temos normas que vão ali nos dar um norte de como aprovar isso legalmente dentro dos condomínios. Então, o que eu tenho feito, né? Eu tenho acionado os jurídicos para fazer análise dessa convenção e desse regimento, cada caso é um caso. Eu tive condomínios que eu não conseguia aprovar, não tinha condição de aprovar, o conselho e a Assembleia, por melhor, não se aventurar nesse tipo de aprovação, e eu tive condomínios comerciais, por exemplo, que eu tive possibilidade de fazer essa aprovação dentro daquilo que a convenção já me previa, né? Minimamente ali a convenção já me previa. Então é isso, é entender o seu documento, o que está ali no seu regramento da sua convenção, entender, chamar o jurídico, né, usar da sua prerrogativa de poder contratar um especialista para te ajudar nessa causa, contratar o jurídico, analisar esse documento e levar para as assembleias para fazer uma aprovação, sim. Então, eu tenho feito aprovações com atendimento de alguns quóruns específicos e, graças a Deus, tem tido uma repercussão boa. Inclusive, acabei de fazer uma aprovação recente, né? Acho que foi dia 5 de dezembro, nós fizemos a 5ª Assembleia em sessão permanente para atender um bendito de um quórum de 2/3, mas conseguimos, né? Era especificamente de um condomínio comercial, né? Onde foi eleito a instalação de uma tomada única numa área comum, né? Numa vaga que ela é uma vaga comum a todos. Então, a gente precisou fazer esse tipo de aprovação por se considerar uma área comum, né, uma situação mais específica, e isso, graças a Deus, a gente conseguiu a aprovação. Agora a gente vai encaminhar só mesmo para os procedimentos estruturais, né, RT, questão aí estrutural de elétrica mesmo, da parte elétrica. Então é isso, encontrar aí no meio do furacão um norte, né, e tentar com a ajuda do jurídico, né, a maior segurança jurídica para o condomínio, né, para no futuro, se a gente precisar se adequar, precisar tomar novas medidas, a gente ter aí pelo menos uma base de onde tudo começou, né. E antes de levar para a Assembleia para fazer a aprovação, você faz alguma análise técnica antes do local, se é possível ter essas tomadas? Então, Lu, por exemplo, esse último condomínio é uma única tomada, né? Então, na verdade, o que a gente já deixou até preparado, meio que aprovado, pré-aprovado, é que no futuro
essa análise de viabilidade de carga elétrica, ela vai poder ser realizada, e se entendida que há possibilidade de novas tomadas, essas poderão ser instaladas, né, de acordo com aquela demanda, tá? Então, nesse caso específico desse condomínio que é comercial, a gente foi fácil essa aprovação sem essa análise técnica inicial, porque quem está, inclusive, oferecendo esse all box, né, essa estrutura toda, é a empresa que já nos atende com a demanda elétrica, tá? É uma empresa que já nos fornece a demanda elétrica, a gente compra a energia limpa dessa empresa, né? Uma empresa grande aí no mercado. Então, ela mesmo, com a análise dela, né, de viabilidade dela, que é do ramo dela, do nicho dela, tranquilamente ela disse, uma tomada não, né, atende, não vai atender a demanda, talvez, né? A demanda de pessoas precisando. Mas é totalmente possível. Agora, quando é em condomínios, por exemplo, residenciais, que a gente tem que pensar num coletivo, até para levar essa proposta de aprovação. Segurança, aí, né? Tudo está envolvido. O que eu tenho levado? A deliberação, tá? Primeiro, deliberação da contratação do projeto e da viabilidade técnica, tá? Para depois a gente caminhar para essa questão da aprovação. Então, assim, quando porque aí a gente muda o cenário, né? Porque a gente passa de ter que, de repente, disponibilizar aí 40 tomadas, né? Então, aí a gente realmente tem que fazer uma análise ampla, né? Então, isso tudo é conversado, isso tudo é explicado, com relação às normas que não existem, que, inclusive, pode daqui a 1, 2 meses ter que o condomínio desfazer, tem esse risco, a gente tem que deixar isso bem claro, né, para os condôminos. Eu acho que vai chegar a esse ponto, mas assim, pelo menos, de repente, se surgir uma nova adequação, a gente vai precisar ter essa adequação, então isso eu deixo sempre bem claro nas assembleias, né, deixo registrado em ata, por uma segurança, inclusive, explico sobre as normas que nós temos, que é exclusivamente com relação à instalação na parte elétrica, né? Então, assim, a gente explica tudo, leva todas as informações, como eu disse, né? Tem que levar tudo mastigado, tem que desenhar mesmo para o condômino e pôr para votação. E tá? Engraçado assim, né? Bom, vamos liberar a nossa anfitriã aí, que eu acho que ela tá ruinzinha, hein? Não, ela tá no coffee aí, tadinha. Amanhã tem mais, Rebeca. Mas tranquila. Ô, Paula, mas o que você falou é interessante, é o seguinte, para a gente fechar esse tema. A norma técnica, ela existe, mas as pessoas se esquecem que a norma técnica, ela, ao longo do tempo, ela sofre variáveis, né? Então, a norma técnica hoje mais adequada é a número X, que pode ser atualizada daqui a algum tempo, e coisas que ela previu pode ser entendido que não se adequa mais, né? Então, o que você tem feito de trazer essa informação para dentro da sua ata, isso é uma coisa que eu e a Luciana, a gente bateu muito até o ano passado. Esse ano a gente falou pouco sobre isso, questão de registros. As pessoas fazem atas muito mal redigidas, para elas que tiveram na Assembleia entender. E a ata não é feita para quem estava na reunião, porque quem estava na reunião sabe o que aconteceu. A ata é feita para quem não estava na reunião. Então, essa questão de você, além de deliberar tudo, você trazer isso para dentro da sua ata para ficar muito bem explicado, você dá de parabéns, porque é uma iniciativa e faz parte do que a gente está falando aqui hoje sobre planejamento, né? Você vem dizendo o que está sendo feito e o que pode acontecer no futuro para que, seja você que está lá, ok, você vai se relembrar do que você aprovou. E seja um outro gestor que pode estar futuramente no seu lugar, ele consiga se organizar, desde que ele seja diligente de tomar pele de tudo que foi deliberado. Então, tá de parabéns, é muito bacana sobre isso. Agora sim, meninas, a gente já extrapolou, já estamos a 1h10 conversando. Nossa. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui. Eu teria pelo menos mais umas 4, 5 perguntas para fazer, mas a gente sabe que o nosso tempo aqui também, de certa forma, é limitado, até em respeito a quem está nos assistindo, né? Que a gente vai embora aqui no bate-papo. Paulo, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter... Amanhã nós temos finanças, né? Com a Marina Moreno. Sim, amanhã a gente tem finanças com a Marina.
e depois a gente tem registros com a Mona Lisa, e por fim a gente vai falar dos insights tecnológicos na sexta-feira. Paulo, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso convite, tá? A gente está muito feliz por você fazer parte da comunidade como colunista, como a gente falou no início. Foi uma coisa que eu e o Luciene namoramos muito, a sua vinda para cá, porque a gente gosta mesmo de estar... tem a questão também, não só da amizade, mas sim, de querer trabalhar junto. É uma oportunidade que a gente tem, porque nós temos atividades diferentes, né? Eu sou advogada, você, sim, a Luciene é gestora e empresária, então a gente não consegue estar no mesmo ambiente 100% o tempo inteiro. Então, essa sua vinda para como colunista, uma forma da gente estar mais próximo, né? mais juntinho. E te agradecer pelas suas exposições aqui, porque eu tenho certeza que quem recebeu e quem esteve disposto a beber da água que você trouxe aqui hoje, sai com muitos insights para como começar um 2025 se planejando melhor dentro da sua gestão. Tem uma pessoa que conversou aqui, ó, Jaque Membes. Me coloco à disposição para falar de planejamento, alinhamento, retrofit e inspeção predial, saúde do prédio alinhada, requalificação tecnológica estratégica. Aí, Luciene, ó, Jaque MBS. Jaque, faz o favor. Vamos entrar em contato com ela. Chama a gente no direct aí, que vai ser um prazer te receber aqui. Você e todos que estão vendo aqui, tiverem algum conteúdo de relevância para trazer aqui para a gente aceita sim que você venha aqui conversar com a gente. Chama no direct, a gente vai te responder e vamos combinar uma live bem legal para você poder se apresentar e participar. Meninas, então é isso. Vamos para as nossas despedidas. Lembrando a todo mundo, como a Luciene disse, que amanhã a gente está aqui às 20 horas falando sobre finanças. E eu quero deixar aqui o convite para vocês, antes de passar a palavra final. Hoje quem vai fazer o encerramento vai ser a Paula. Para já acostumar no papel de anfitriã, entendeu? Mas eu quero dizer para vocês que está nos assistindo ao vivo, ou você que vai nos assistir depois, no dia 15 de janeiro, se você estiver fazendo parte do nosso grupo fechado de WhatsApp, você vai receber um material com 10 documentos basilares, mas bem elaborados, que vão poder te ajudar na sua gestão aí, para dar um pontapé aí de forma gratuita. Mas só vai receber esse material quem estiver lá na nossa comunidade, viu, Paula? Se você souber de gente que precisa receber esse material aí, ó, já fala, e o link vai estar disponível nos nossos canais. Só também chamar no direct que a gente te manda o link aí para você poder participar dessa comunidade. Tem muita gente bacana lá, né, Lu, com a gente. Sim. Você é nosso convidado. Então, Paula, a palavra está com você para as despedidas finais. Obrigada. Eu vou deixar você dar o tchau e aí eu encerro a nossa live. Gente, olha, então, mais uma vez, rapidamente agradecer pelo convite, me colocar à disposição. Eu acho que essa troca é muito importante. Eu acredito muito que assim, o sucesso, né, da gestão, do gerenciamento de um condomínio não é só traçar metas e executar as metas, mas é a capacidade de você olhar para o futuro, né? Olhar para o futuro com uma visão clara, né, e trazer essas modernidades, essas novidades para o condomínio, trazer esse conforto, essa segurança e essa valorização que muito bem, né, a gente colocou aqui. Então é isso, queria dar um beijo, uma boa noite para todos, obrigada por todos que ficaram, né, até aqui, nos acompanhando ao vivo, e é isso, meninas, obrigado, parabéns pelo projeto bacana. E é isso. Beijinhos. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.